Queijo curado, o conceito de cura na perspectiva junguiana. Meu nome é Alex, sou Alex Rocha, sou psicólogo com especialização em psicologia analítica e também em terapia sistêmica, terapia familiar sistêmica. E sou professor aqui no Instituto Freedom. E queria convidar vocês a pensar hoje um pouco da conversa entre a culinária e Jung, e o pensamento de Carl Gustav Jung. De cara, eu queria fazer uma brincadeira com vocês, pensando assim, o que vocês conhecem da Suíça? Se a gente pensar em Suíça, o que a gente está pensando? A brincadeira é essa, que a gente teria tanto Jung quanto o queijo suíço, né? Bastante famoso. Então, um pouco falar sobre essa coisa do queijo e da psicologia analítica. Isso eu comecei a pensar, um pouco essa ideia, em uma viagem que eu fiz para o estado de Minas Gerais, aqui em São Paulo, aqui no Brasil, e aí batendo papo ali na porteira do curral com um mestre queijeiro, ele falava para mim que queijo curado e queijo maturado eram sinônimos. E aí eu fiquei pensando nesse processo que curar é igual a amadurecer. E ali eu fiquei pensando nessas coisas e comecei a imaginar como é que seria Jung se fosse um mestre queijeiro. Pode ser uma grande maluquice da minha parte, né? Aí temos Jung não fazendo queijo, mas cozinhando em Bollinger, na sua incubadora de ideias, no seu local de incubar ideias, do lado de lá do rio, em Zurique, do lado de lá do rio, pensando na sua casa, né, do lago de Zurique. Ele ficava lá incubando ideias, cozinhando, construindo, e fiquei pensando, se Jung fosse um mestre queijeiro, ele se defrontaria com esses processos do amadurecimento, da cura do queijo. E se ele pensaria isso como metáforas da psique, do mesmo jeito como ele se defrontou com a alquimia antiga e começou a pensar nos processos da alquimia como metáforas da cura, da individuação. Então, essa é um pouco da proposta que eu tenho para trazer para vocês, a gente pensar um pouco nisso, né? Aí, coloquei dois mestres, então. Um mestre queijeiro daqui do Brasil, de Minas Gerais, o seu João Mendes, da cidade de Alagoa, e aí o Jung, conhecido. Eu vou começar pelas letras amarelas. Toda vez que no PowerPoint eu colocar letras amarelas, eu estou colocando o pensamento de algo significativo da culinária, né? Não é só o queijo que pode ser curado, maturado. A gente pode ter uma carne, né? A picanha maturada é famosa. A gente pode maturar um vinho na madeira. Então, maturar tem a ver com passar um tempo. Só que aí tem uma curiosidade, porque não é só o tempo. Tem a ver com um processo que faz o amadurecimento. Se eu pegar um queijo fresco e deixar ele no sol ou em outro lugar, ele vai estragar, certamente. Por isso tem um cuidado, um processo que faz ele amadurecer ao invés de estragar. A gente vai ver isso com alguns mestres queijeiros falando. Mas vamos olhar aí, seu João falando assim, ó. Tem uns que falam queijo curado, tem outros que falam queijo maturado, mas é a mesma coisa. Curado e maturado é o mesmo processo, né? E a gente tem isso na língua latina, então. Daqui a pouco a gente pega o radical da palavra para ver, e a gente vai ver aí essa coisa do curado, como é que é esse processo. E Jung vai usar a palavra cura nesse sentido. Jung dizendo, cura significa transformação. O médico deve mudar a vontade de curar e deixar aberto o caminho individual da cura. Será um processo chamado individuação, se tornar aquilo que de fato é. Então, acho que são essas duas ideias que vão conversar um pouco aqui. Olha aí, que eu falei da etimologia de curar, né? Do latim, a gente tem curae. No inglês, se a gente for usar na ideia de um queijo, a gente pode usar o cured, um queijo, cheese cured, cured cheese, ou a gente pode usar também o ripenet, que dá a ideia de amadurecer. Mas no latim, a palavra cura tem o sentido de cuidar, de vigiar, né? Se você pegar um português antigo, um homem português antigo, uma mulher portuguesa antiga, vai falar que o vizinho ficou curiando por cima do muro. O vizinho ficou curiando, né? Ficou
prestando atenção, vigiando, perguntando. Então, a gente tem, na medicina, em português e espanhol, em Spanish, a palavra cura e a palavra sara. Eu estou me confundindo com as línguas, porque eu estou pensando que pode ter gente do mundo inteiro, né, num evento global como esse, né? Mas em português e na língua, no latim, nas derivadas do latim, a gente consegue pensar a ideia de curar na saúde, né? O sujeito estava doente, né? Tem uma artrite aqui no braço, vou me curar da artrite. E aí, como um sinônimo também, sarar da artrite. E um queijo, um vinho, uma picanha, eu vou curar, mas eu não vou sarar. Então aí tem uma diferença. A gente vai pensar que na ideia de Jung, ele escolhe usar a palavra curar. Olha aqui, fiz um levantamento, né, através do índice onomástico e analítico, onde Jung usa a palavra cura nas suas obras completas. Então a gente tem aí, na grande maioria das vezes, 25 citações nos estudos alquímicos. Tá? E ele usa em outros livros também, e foi daí que eu trago a ideia para a gente conversar agora. O que foi? Deu ruim? Não, pode continuar, pode continuar. Não, eu fico prestando atenção em você. Então, é a partir desse levantamento na obra de Jung, onde ele usa a palavra cura, que eu trago a ideia de Jung, onde ele pensa da seguinte maneira: cura não tem a ver, então, com tirar o sintoma. Se alguém tem uma artrite, tirou o sintoma e está resolvido. Não é esse o conceito junguiano. O junguiano quer saber qual a ideia dessa doença, de uma artrite, por exemplo. Isso aqui veio de algum movimento repetitivo? Essa artrite veio de algum jeito de uma acomodação? A gente tem na ideia do corpo que o corpo vai se acomodando. Então, alguém que tem uma dor desse lado pode começar a andar mais torto para o lado de cá, para diminuir a dor. Então, vamos procurando as acomodações. Olha como Jung vai falando do jeito psíquico. O resultado do tratamento deve ir além da simples solução da antiga atitude patológica. A parte doente não pode ser simplesmente eliminada, como se fosse um corpo estranho, sem o risco de destruir ao mesmo tempo algo de essencial que deveria continuar vivo. Nossa tarefa, dos analistas, né, não é destruir, mas cercar de cuidados e alimentar o broto que quer crescer, até tornar-se finalmente capaz de desempenhar o seu papel dentro da totalidade da alma. Então aí, quando Jung está usando a ideia de cura, ele está falando de prestar atenção, de cuidar, cercar de cuidados. E ele está falando de não tirar o sintoma. O sintoma tem uma lógica ali. Olha no outro trecho. A sintomatologia de uma doença é ao mesmo tempo uma tentativa natural de cura. Se a gente pensa na febre, por exemplo, ela é uma tentativa de matar bactérias, uma tentativa de matar vírus, uma tentativa de homeostase de algo que saiu do equilíbrio, né? Se a gente toma um antitérmico, tira a febre e não resolve o problema. Aquela febre está ali dizendo, estamos tentando fazer uma autocura. É essa a metáfora que Jung usa no processo de cura psíquica. Outro trecho de Jung dizendo, não existe doença que não tenha sido também uma tentativa malograda de cura. Ele não está dizendo que a doença é bom, é gostoso estar doente. Ele está dizendo que a doença é uma tentativa de curar. Lembro de uma cliente minha que chegou até o consultório dizendo que tinha síndrome do pânico, um diagnóstico de síndrome do pânico, e que ela é bastante religiosa, e ela contava que aquilo que tinha colocado na vida dela era o diabo. Então, uma paciente religiosa, estava passando por algo muito sofrível, e dizia, é óbvio que foi o diabo que pôs isso na minha vida. E a gente começa a conversar do sintoma, como é que era, quando que ela sentia, quando que não, mas como é que é a sua vida, com o que você trabalha, como é que é a sua vida, a sua história. E aí ela começa a contar de preocupações muito grandes que ela tinha na vida dela. De um sentimento de ser julgada pela família paterna, de uma herança, que será que ela estaria se aproveitando do pai biológico dela, porque não era o pai que a criou no casamento com a mãe, um novo casamento com a mãe. Então ela tinha essa preocupação, então trabalhava muito para provar para a família paterna biológica que ela não estava folgada,
esperando uma herança. Ela estava ralando, trabalhando muito com isso. E com isso, horas de trabalho, insônia, e foi ficando doente com isso. E aí, na conversa, na terapia, no processo culinário, terapêutico, a pergunta foi sendo por que você não conta isso para a família paterna? Não, porque eu sou distante da família paterna. Por que você não conta isso para o seu pai? Eu não posso conversar com meu pai. E aí experimenta escrever uma carta para o pai, sem enviar a carta. Tem sonhos com a família paterna, sonhos com o pai biológico. E nisso ela vai construindo uma maior compreensão daquilo que tanto pesava para ela, daquilo que a deixava tão preocupada. E aí ela consegue entrar em contato com a família, literalmente, com a família paterna, com quem ela tinha rompido o contato, se explica, eles ouvem, eles percebem ela como uma pessoa que não estava, como ela dizia, folgada esperando a herança, era uma profissional, era uma pessoa de ética, e esse sentimento de preocupação foi diminuindo com ela, até um momento que ela chega para mim e diz assim: Alex, eu não teria pensado tudo isso e revisitado esses lugares em mim, na minha alma, se eu não tivesse ficado doente, se eu não tivesse vindo para a terapia. Então eu estou pensando que quem pôs isso na minha vida não foi o diabo, foi Deus. E aí era muito curioso, porque era uma história muito diferente, né? Ela estava diferente, ela estava curada. E não era só um final de sintoma. Lógico, tem um psiquiatra que foi acompanhando a gente, porque afinal de contas ela não conseguia dormir, trabalhar direito. E a medicação, em parceria com esse amigo psiquiatra, foi entrando para diminuir o sintoma, mas ainda não era cura. Porque ela estava empolgada a entender de onde veio essa doença, de onde veio esse transtorno. A cura veio quando ela disse: agora eu sou mais eu consigo me entender melhor, me sentir melhor. Então é nesse sentido que eu entendo Jung falando do processo de cura, não como extirpar um sintoma, mas como ouvir a comunicação que o sintoma tem a fazer. E nesse sentido, vamos ouvir então um mestre queijeiro falando de como é que é um processo de maturação, né, de cura do queijo. Vou colocar um vídeo para vocês agora, que vem aí de um filme chamado O Mineiro e o Queijo. Vamos ouvir esse vídeo, então. Eu já observei fazendas que tem a queijaria, às vezes dando problema, eles plantam uma árvore ao lado dela para não pegar o sol da tarde, e você consegue mudar a qualidade do seu queijo. Então, a queijaria não pode tomar o sol da tarde, porque o queijo artesanal, ele é tudo natural. Você não tem nenhuma câmara, nenhuma geladeira, você tem que ter uma temperatura ambiente própria para a produção do queijo. Então, às vezes, isso faz a diferença. Quando chega no calor, a maturação, o que acontece? É tudo mais acelerado, as bactérias, as coisas. Então, tudo acontece mais rápido. O processo de maturação mata as bactérias ruins e prevalecem as boas. Uns falam curado, outros maturado. Nós falamos curado. Curado que nós consideramos assim, porque o queijo ele começa, às vezes ele tem uma doencinha, né? Ele tem lá uma infecção, uma bactéria. Quando ele vai para curar, geralmente, ou ele cura, ou ele estraga. Se ele maturou, você está tranquilo para consumir o queijo. Tem que virar os queijos todo dia, assim. Cedo e de tarde. Fiz uma lá em quadro. Eu adoro essa cena quando a gente tem o seu Zé ali falando. O queijo começa com uma doencinha, né? Ele não é terapeuta, ele é um mestre queijeiro de Minas e que fala desse jeito. O leite está ali, coalhado, e tem bactérias ali. O queijo artesanal, né, o queijo curado, o queijo maturado, ele é vivo. Ele não parou de se transformar. Então, quando o tempo vai passando, se o processo é adequado, isso faz toda a diferença, se o processo é adequado, ele continua a maturação. Eu cheguei a comer queijos lá em Minas com 9 meses de maturação. Então, todo esse cuidado, esse processo. E aí você tem um queijo que não precisa chegar a tanto tempo de maturação, né? Você tem um queijo meia cura, ele está no caminho para isso. Mas o que eu acho super interessante é que ele fala que tem uma doencinha, quer dizer, tem uma bactéria ali no queijo.
E é uma bactéria que vai fazer uma transformação ou destruir. Essa mesma bactéria, se ela não estiver em condições adequadas, se ela não estiver sendo cuidada, se ela não estiver sendo curada, essa bactéria vai fazer o queijo estragar, ao invés de maturar. E essa mesma bactéria cuidada, ouvida, ela vai comer a lactose do queijo, que é a parte do queijo que vai fazendo mal para muitas pessoas, e a parte da gordura do queijo. Então, a gente está falando de algo que vem inicialmente como um potencial para destruir, para adoentar, e um potencial para curar, para amadurecer, para elevar. Por isso sou fã do seu Zé Queijeiro, que conta desse jeito, da doencinha do queijo. Acho que Jung Suíço concordaria. Temos então aí, em amarelo, seu João falando, quando você acha que azedou o leite, é que ele está começando o processo de virar queijo. É que ficou talhado, mas não é estragado, porque é um tipo de azedamento mais trabalhado. Um tipo de azedamento, mas trabalhado, que serve para transformar ele. O seu Zé Mário diz assim, esse produto que faz o leite talhar do jeito certo, o coalho, é um produto da natureza, que chama quimosina. Ele é originalmente retirado do estômago dos bezerros, aqueles que nunca comeram outra coisa que não seja leite. Então a gente tem aí mestres queijeiros falando dessa concretude. Eles não estão falando de metáfora, eles estão falando do leite que talha, que parece que vai azedar, mas se administrado, ele vira massa. Estamos falando de um processo que sai do líquido, está indo para o estado sólido, e não um sólido duro, um sólido cremoso e vivo, porque se transforma dia por dia. E aí, quando ele fala de o que faz essa transformação mágica, é um produto que vem das vísceras de um bezerro. É lógico que hoje, se você for fazer queijo, você pode ir no mercado e comprar um coalho, né, um coagulador, que vai fazer isso no queijo. Você pode usar também vinagre, e aí se for usar vinagre, o vinagre branco, para não dar gosto de outra coisa no queijo. Você pode usar limão. Em algumas culturas, a gente tem as pessoas usando limão para azedar o leite, para talhar o leite. Então, é algo que vem tirar a ordem do leite. Tá? Mas vamos olhar um pouco do Jung, depois a gente fala mais de leite também. Jung dizendo no livro O Desenvolvimento da Personalidade, quando a voz interior traz algo que não é um bem, podendo até ser um mal, traz à consciência aquilo que sofre a totalidade. Se a pessoa não sucumbe, ou seja, se não estraga, se não azeda, nem ao menos parcialmente, então nada desse mal aparente nela penetra. Mas também não poderá haver nenhuma renovação ou cura. Então, se a pessoa não entra em contato com isso, com essa sombra, com essa ideia não pensada, ela não vai ser curada. Pode até morrer, mas não acontece nada. Ela pode ficar do jeito que está. Outra coisa, Jung falando aí sobre a psique, o motivo, ou melhor, o objetivo disso nos parece obscuro à primeira vista. Mas se nos recordarmos do princípio fundamental, segundo o qual a sintomatologia de uma doença é, ao mesmo tempo, uma tentativa natural de cura. Então, a gente tem Jung dizendo, essa perturbação, esse incômodo, pode vir para a transformação. E aí, nos joga na seguinte dilema dos mestres queijeiros. Depende do cuidado. Pode amadurecer ou pode azedar. Vamos ver os cuidados dos queijeiros. Isso é uma coisa que tem acontecido no mundo inteiro, pelo que eu andei pesquisando na internet, e no Brasil não é diferente. É um mercado crescente de um outro tipo de queijo, do queijo fresco. Tá? Tenho aí uma foto desse queijo branco, no Brasil chamado de queijo branco, um queijo fresco. Ele é um queijo que, se eu fiz ele hoje à noite eu posso consumi-lo, amanhã posso consumi-lo. Semana que vem não, daqui a alguns poucos dias ele já vai estragar, ele vai azedar. Agora, todo queijo curado, todo queijo maduro, um dia já foi queijo fresco. Então esse é o princípio do queijo. Agora, o mercado do queijo branco, ele começa a acontecer de pouco tempo, de 30, 40 anos para cá, começa a crescer. Era um queijo que sempre foi consumido nas fazendas, mas ele não podia chegar ao consumidor.
Antes da geladeira, esse queijo, se ele entrasse em um transporte, até chegar no mercado, no dia seguinte, 2 dias, 3 dias, pegando sol, ele chegava estragado. Então, é uma inovação na história da culinária, ter o queijo fresco, o queijo branco, chegando à mesa do consumidor. Ele era consumido na mesa ali da propriedade rural. Tá? O que a gente tem de característica nele? Olha aí, ele é mais líquido, ele é menos gorduroso, podemos dizer que isso seria ele ser mais saudável, né? Mas ele também não tem tanto da proteína animal de sustentar. Então ele sustenta menos, mas ele é menos gorduroso. Ele tem bastante soro. A gente vai ver num vídeo aí daqui a pouco o que é o soro. Tá? Ele é um processo rápido, porque eu terminei de fazer ele agora, ele já pode ser consumido. Ele não engorda, né? Ele não tem tanta gordura, ele não tem tanta proteína animal, ele tem bastante da lactose, ele estraga fácil e é um queijo mais barato, porque não gastou-se tanto tempo com ele. Diferente agora da outra coluna que eu mostro para vocês aí, o queijo curado, o maturato. Tá? É um queijo pastoso. Eu tenho aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é um queijo curado. Ele é mais pastoso. Ele é amarelo. Então aqui dentro a gente tem ele como cremoso. Olha a textura dele. Né? Ele passou por um processo e ele tem mais gordura que o queijo branco. Porque o que aconteceu? Ele foi perdendo a água no processo de cura. A água foi evaporando. Ele está mais próximo da essência. Ele perdeu água no processo de evaporação e ele foi ficando mais próximo da essência. Por isso ele diminui. Os caipiras, os queijeiros falam, diminui. Né? Você faz um queijo branco e ele vai maturando, ele não rende, os caipiras falam. Ele vai chegando mais próximo da sua essência. Só que ele é um queijo armazenável. Então, se eu tenho um queijo curado, eu posso transportá-lo, né? Caminhão é uma coisa recente na história do queijo. Era transportado no lombo de mulas até a cidade. Às vezes levava-se 2, 3 dias para um queijo chegar na cidade. E ele chegava inteiro, ele não amassava, ele não estragava. Então, a ideia de ter a maturação do queijo na culinária é um jeito de conservar, é um jeito de não estragar. E isso foi potencializando o sabor, consequentemente. Ele é mais caro, porque ele demora mais tempo. Tem um trabalho. Vocês viram a dona Zilda, né, virando o queijo. Ela diz que todo dia precisa virar 1 ou 2 vezes o queijo. Vira por outro lado. Aquela parte de cima que estava em contato com o sol, com a luz, agora ela fica para baixo, descansando. E a outra parte que estava na sombra, não tomando contato com a luz, agora vem para a luz. Mas se ficar o tempo inteiro, aquela parte de baixo não vai tomar a luz. Então, por isso esse processo do ir virando, cuidadosamente virando. Né? E um queijo desse tipo, ele tem um terroir, como dizem os franceses. Se você comer um queijo da canastra, ele é diferente como esse aqui, por exemplo, o queijo de Alagoa. Um queijo um queijo suíço, diferente de um queijo francês. Não é melhor ou pior. Você tem o pasto, a comida que a vaca comeu é diferente de um lugar para o outro. Esse queijo tomou mais sol ou menos sol do que outra região, né? Então, isso a gente vai chamando, como nos vinhos, o terroir. A gente tem aquele lugar, aquela geografia influenciando no sabor. Tá? No queijo curado, a gente tem de 2 tipos. Se você chegar em um mercado, você vai conseguir comprar um queijo curado, industrializado, não artesanal. Ele é bom, ele é saboroso, ele é amarelo, mas ele não é maduro. Ele não vai mudar. Se você deixar ele fora da prateleira, ele não vai melhorar o sabor. Ele vai ficar sempre com aquele mesmo sabor. O que acontece? Qual a diferença culinaristicamente dizendo? Ele passou por um processo, ele veio de uma origem que é um leite de vaca, como qualquer um desses outros queijos aí que eu falei. A gente pode fazer queijo de leite de cabra, queijo de vários outros bichos. A gente tem leite de camelo, queijo de camelo. Então tem umas histórias pela internet assim, muito diferentes. Aqui no Brasil a gente faz basicamente o queijo de leite de vaca, né? E a gente tem essa ideia, então, de que sai lá o leite, em português a gente chama de leite cru, um leite que está muito próximo ali das bactérias. E se ele for para a indústria, ele vai ser pasteurizado. Essas bactérias todas são mortas. E aí eu posso fazer um queijo
diferente do queijo branco, um queijo mais amarelo, é um queijo padrão, né? Mas ele não foi amadurecido. Esse queijo que eu estou dizendo, o artesanal, esse queijo que corre o risco de estragar e que tem o sabor super apurado, ele não pode ter passado pelo processo de pasteurização. Então, vamos pensar isso em pessoas. A gente pode falar de pessoas que estão preocupadas apenas com adaptação social. Vou fazer isso porque estão usando, porque é corrente, é normal. Não, isso é normal fazer. Não, isso é bom para ganhar dinheiro. E a gente tem pessoas fazendo isso a vida inteira e a gente tem pessoas fazendo isso uma parte da vida. Né? Como diz o Jung, se o destino for benevolente, essas pessoas caem em um buraco e lá acontece uma reflexão. Né? Então, talvez a gente possa dizer que esse é o queijo fresco. O queijo do dia a dia, da não reflexão, é bom, não engorda, não tem muito trabalho, ele é mais barato, não gasta muito neurônio para pensar por que eu estou fazendo isso ou não. Né? E eu estou falando de um processo agora que é o processo onde eu paro para pensar, onde eu vou amadurecendo, onde eu posso até me queimar. Quando eu penso, por exemplo, em uma artrite, que eu realmente sofro dela nesse momento, talvez eu me cure daqui a alguns meses. Não tive ela até 5 meses atrás. Não sei se ela tem a ver com coronavírus ou se é uma outra coisa, mas ela me joga em um espaço que você não pode mais dirigir, você não pode mais nadar, você não é mais um atleta, você está caminhando para... Como é que é se sentir um velho? Agora eu vejo um velho na rua e entendo como é que é. A não velocidade. Então, a doença me joga em um lugar que faz olhar o mundo de outro lado. Isso pode ser bom, pode ser ruim, pode azedar ou pode amadurecer. Depende do jeito que é tratado. Vamos ver o Jung conversando com esse jeito aqui. Para alguns pacientes, ele fala isso no livro A Prática da Psicoterapia. Para alguns pacientes, é apenas necessária uma orientação, uma adequação à vida. Para outros, cura significa transformação. Será um processo chamado de individuação, de se tornar aquilo que de fato é. Nisso eu lembro de uma amiga, psicóloga, não vou falar o nome dela aqui, mas ela sabe que eu estou falando dela, ela também gosta de queijos. E eu pergunto, como é que vai? Oi, como é que vai? Ela fala, cada vez mais adaptada a mim mesma. É isso, de cada vez eu sou mais eu, cada vez eu sou menos aguada. Né? Vamos ver um processo aqui de individuação do queijo. Então vamos ver os queijeiros, os mestres queijeiros, a caipirada falando. Quando eu estou falando caipirada, eu estou falando de mim também, da minha origem, tá? Não estou falando no sentido pejorativo. Então vamos ver a caipirada falando de como é que é a individuação do queijo. E o queijo fresco, como é que é isso? Isso aqui é um queijo Minas frescal. Ele só vai virar canastra se ele atingir esse ponto de maturação. Canastra é isso aqui. Hoje, o queijo que está no mercado é esse. O queijo que nós tentamos resgatar e voltar para o mercado é esse. Esse queijo que eu chamo meia cura, feito naquele mesmo processo que há 200 anos atrás se fazia. Já tem uns 30 anos ou nessa turma que começou a se trabalhar com queijo fresco. Que antes não saía queijo fresco daqui. Só saía queijo maturado. O queijo saía da canastra para a área de mineração, para São João del Rei, saía da estação lá de Salitre para vir ser comercializado aqui, ele vinha maturado. Porque se ele viesse fresco, ele ia chegar todo amassado. Antigamente era aqui em torno da canastra, era tudo queijo amarelo. O pessoal vendia queijão uma vez por mês. Agora o pessoal costuma vender 2, 3 vezes por semana. O queijeiro ia na propriedade a cada 30, 40 dias comprar queijo. O queijeiro chegava, ele pegava o produto, se tivesse macio, ele não levava, ele queria um queijo firme, um queijo duro. Isso aqui era para transportar o queijo da fazenda para a cidade. Um lombo de burro, né? 2 caixotes desses. Isso é sempre caixote de queijo. E nós temos ali o que nós chamamos de canudo. Pegava o produto na cidade e aqui era armazenado, né? Tinha as aberturas aqui para não abafar o queijo. Depois, com a facilidade do trânsito,
dos queijeiros, né, poderem buscar o queijo na fazenda e já levar o queijo para o centro de comércio, o queijo ainda chegar fresco, isso foi mudando o hábito alimentar da população, que nós começamos a rejeitar o queijo maturado. Então, o que se vende hoje é uma massa. Mas é o que o consumidor gosta dele, né? Ele tem mais mercado. Branco. É o que tem mais saída, né? O cara, quando leva o meu queijo branco aqui, fresco demais, o que acontece? Ele está levando soro. Então eu estou vendendo para ele não o queijo, mas água, né? O soro, que é a água do queijo. Então eles começam a falar de um processo que é o perder a água, que é o evaporar. Mas se eu pegar um queijo e puser no fogo para a água evaporar, ele não funciona. Então a gente está falando de um processo que é demorado, um processo que não dá para ser feito com pressa. E aí não estou falando, então, de curar no sentido de tirei o incômodo. Aproveitei o incômodo para amadurecer. Jung dizendo sobre individuação. No primeiro momento, ele coloca a individuação como uma integração da sombra. Mas não só isso. Depois tem uma outra fase, por isso escolhi 2 textos. Jung dizendo assim, trazendo o inconsciente pessoal à consciência, a análise torna o indivíduo consciente de coisas que, em geral, já reconhecia nos outros, mas não em si mesmo. A projeção, né, aquilo que o sujeito fazia como projeção, agora ele percebe nele mesmo. A anulação das repressões pessoais traz a consciência, em primeiro lugar, conteúdos meramente pessoais. Entretanto, já estão aderidos a esse conteúdo elementos do inconsciente coletivo. Ele está falando de um primeiro momento entrar em contato com o meu inconsciente pessoal, para depois, num outro momento, entrar em contato com algo mais coletivo. E ele continua dizendo, a individuação, em geral, é o processo de formação e particularização do ser individual. E, em especial, é o desenvolvimento do indivíduo psicológico como um ser distinto do conjunto, da psicologia coletiva. É, portanto, um processo de diferenciação que objetiva o desenvolvimento da personalidade individual. Jung está falando da gente virar a gente mesmo, né? E para isso, não é um processo, que legal, que delícia, não estou nem aí mais para as outras pessoas, não estou pensando mais, apertei o botãozinho do dane-se, para não falar outra coisa em bom português. Isso não é o que Jung está falando de individuação. Quando Jung fala individuação, ele está falando de eu entrar em confronto com a minha própria bactéria, com o meu próprio lado escuro, com a minha própria sombra. É algo que inicialmente não é gostoso, não é agradável, não é um dane-se. E é isso que eu fico achando que pode ter a ver com queijo. Vamos ver agora um outro processo do queijo, da mudança do queijo. Como é que cada queijo tem um sabor específico, é um indivíduo. A pasteurização mata micro-organismos perigosos, mas elimina também a possibilidade de maturação, que melhora a qualidade e o gosto do queijo Minas. O queijo Minas padrão tem o certificado do CIF, Serviço de Inspeção Federal, do Ministério da Agricultura, e pode ser vendido em todo o país. Queijo padrão é difícil você diferenciar um do outro. Um pouquinho mais cremoso, outro um pouquinho mais seco, mas o padrão do queijo, a massa do queijo é a mesma. Muda muito a marca. Agora não, o queijo Minas, cada um tem um diferencial. A mão do produtor, a mão que ele aperta o queijo, a gente percebe isso. O sabor muda de uma pessoa que produz para outra. Cada queijo tem um sabor. Tem um tempero, mais sal, menos sal, um gosto diferente do outro queijo. Não vai na minha casa, cozinha na casa do Maurício, que é diferente. Todos os 4 fazem queijo. Toquinha, Alice, Luciano e eu. Cada um faz um queijo de um jeito. A gente tem praticamente a mesma raça de gado, a mesma pastagem, uma fazenda de 300 metros, a mesma pastagem, a mesma raça. E o queijo é diferente. A mesma. E o queijo, eu acho que não é riqueza do nosso queijo. Isso é artesanal. O dia que o seu queijo foi igual ao dele, foi igual ao meu, e a indústria. Então a gente está falando de uma questão que é a característica individual, pessoal. Essa adaptação consigo mesmo faz cada indivíduo ser indivisível, ser singular.
diferenciado, e não necessariamente esquisito. Ele sabe se adaptar, ele conversa, ele reconhece qual é o código social e também se percebe como pessoa. Como diz o Fernando Pessoa, eu sou o intervalo entre o que eu desejo e o que desejam de mim. Então a individuação tem a ver com me tornar eu mesmo e saber que eu, sendo assim, tenho as minhas necessidades e os outros não têm que necessariamente satisfazerem as minhas necessidades. Por isso o processo de negociação com o outro. A individuação não exclui o sujeito da adaptação social. E agora eu queria falar desse espaço de cuida do queijo. O queijo formatado, e a gente pode pensar na forma, né, do queijo, aquela redonda, como uma persona, uma adequação social. Esse formato, aliás, a persona dá para a gente pensar assim, ó, nessa casca do queijo, que eu posso comer, mas ela está em contato com bactérias, aqui dentro não. Eu posso pensar que isso é a persona. E aqui dentro eu vou tendo a essência, aqui dentro eu vou tendo o ser em si, o seu jeito mesmo, o self, conversando com o ego. Mas no processo de psicoterapia, eu fico pensando nisso. O sujeito sozinho não consegue pensar nesses pontos cegos que ele tem da personalidade dele, que estão projetados. E lá no processo de psicoterapia, ele vai sendo virado como um queijo, de um lado para o outro, trazendo aquela sombra em contato com a luz, progressivamente. E lá dentro dele, a gente tem essa natureza trabalhando a favor, dissolvendo aquela lactose que pode não fazer bem e transformando aquilo em sabor. No queijo suíço, por exemplo, a gente tem como característica os buracos, né? Os buracos são o momento ali onde onde a bactéria solta o gás, transforma aquilo em ar, e o queijo vai ficando mais leve. A gente tem no leite, bom, primeiro que eu coloquei uma ideia aí da alquimia, né? A coagulação, a coagulatio, é uma operação alquímica que faz, aí, no latim a gente tem solve et coagula. Eu vou dissolver aquilo que está duro, que está rígido no sujeito, no produto alquímico, e depois coagular. Então aquilo que está, o sujeito me traz a ideia na psicoterapia, de um jeito bruto, de um jeito duro, rígido. As projeções estão ali, o mundo me odeia, ninguém me entende. E aí a reflexão, as perguntas de abertura que vão trazendo ar, vão fazendo o sujeito dizer, é verdade, só fizeram isso comigo porque eu fiz desse jeito, isso tem a ver comigo. Olha que interessante, eu dizia que era minha mulher, que era meu chefe, que era o mundo, mas eu estou vendo que eu faço esse tipo de contrato com o mundo. E isso foi dissolvido. E dali a pouco ele se coagula. Eu percebi um jeito em mim que faz eu ser desse jeito. Né? Então, essa é uma ideia da alquimia, do dissolve e coagula. No queijo, aí em amarelo, a gente tem uma proteína que está espalhada no leite, que é a caseína. Então, ela é uma proteína que está um aqui, outra ali, outra aqui, outra aqui. Tá vendo como a artrite me atrapalha de levantar o braço para cá? Essa é uma limitação da minha dor nesse momento. Então, eu tenho uma proteína aqui, outra ali, outra aqui, da caseína. Quando entra o vinagre, quando entra a quimosina, ela vai transformar essa molécula da caseína, que é negativa, eletricamente dizendo, negativa, ela transforma essa molécula em neutra. Então, se eu tinha uma caseína se distanciando da outra por oposição elétrica dentro do leite, quando entra o coalho, quando entra o vinagre, quando entra o limão, vai transformar isso negativo em neutro. E aí essas proteínas conseguem se juntar. Então a gente tem várias moléculas se juntando, formando a parte sólida, que depois a gente vai chamar de queijo. E o restante? O restante é água. 80% do leite é água. Se eu tirar 80% de água do leite, eu tenho queijo. E isso fica parecendo, quando perguntaram lá para o Michelangelo como é que ele tinha feito Davi, e ele, de um jeito genial, ironizou dizendo, eu olhei o bloco de pedra ali, né, o mármore estava ali, eu tirei aquilo que não era Michelangelo, que não era Davi. O que era Davi eu deixei, o que não era Davi eu tirei. O queijo é isso aí, é como é que eu tiro a água. E como é que é o sujeito maduro? É onde eu tiro aquilo que não sou eu. Agora, o difícil é discriminar. A arte é essa, o que é o eu do não eu, né? Em psicoterapia, a gente vai fazendo isso através de um ego, que não vai ficando mais rígido. O queijo curado não é duro, ele é cremoso.
Ele é mais firme. Então, eu estou falando de um ego mais forte, que não é um ego rígido, é um ego que consegue olhar para a sombra, e é um ego que consegue olhar para o inconsciente. Então, a gente tem em Jung a ideia de que cura é quando melhora-se o fluxo entre o ego e o self. Por isso, a gente tem a ideia de psicoterapia semanal, às vezes 2 vezes por semana, dependendo da angústia da pessoa, da gravidade, normalmente 1 vez por semana. Normalmente, o paciente pergunta, quanto tempo vai durar? Não sei, porque eu não sei qual é a sua história. Quanto de ego você tem? Essa é uma pergunta que eu costumo fazer assim que o cliente chega no meu consultório. Quanto de ego que essa pessoa tem? Quanto ele está projetando? Quanto ele consegue olhar para a própria sombra? Dependendo da qualidade desse ego, ele vai conseguir olhar para o inconsciente, que pode vir através dos sonhos, de um sand play, de uma imaginação ativa, de um refletir, de recolher projeções. O self projeta, o self quer ser entendido. Então o self faz a projeção. Eu preciso de um ego forte para recolher a projeção e avaliar. E acho barato quando o mestre queijeiro conta que, às vezes, aquele quartinho que ele faz para colocar o queijo, ficar virando, não pode ser todo fechado. Ele tem que ter uma tela para entrar o ar e sair o ar. Agora, se eu deixar as portas abertas, vão entrar outras bactérias ali que vão matar a bactéria que eu quero dentro do queijo. Então, é uma administração, é um cuidado. E isso me joga na etimologia latina da palavra curar, que é curar tem a ver com curiosidade, etimologicamente falando, o curae. Então, se eu quiser trabalhar com cura no consultório, eu tenho que trazer a minha curiosidade com aquela pessoa que está na minha frente. É uma curiosidade respeitosa, mas é uma curiosidade da postura do eu não sei, deixa eu perguntar. Ele também não sabe. E nós dois juntos aqui nesse quartinho de maturação, nesse quartinho de cura, a gente vai pensar o que ele quer dizer. Estou pensando assim, sei lá, quando um paciente chegou no consultório semana passada, às vezes eu falo paciente, às vezes eu falo cliente, como esse congresso internacional, a gente pode ter essas duas, uma palavra para as duas ideias, ou 2 palavras. Eu fico pensando em cliente como alguém que não é passivo, alguém que é ativo, porque o queijo é vivo, o queijo é ativo, né? Não é o cozinheiro que faz isso nele, ele faz isso próprio. O cozinheiro administra a situação. O cozinheiro não, o queijeiro, né? O terapeuta não cura. O terapeuta faz um lugar adequado, acolhidas adequadas e perguntas que nunca foram feitas. Perguntas pertinentes. Então, se aparecer uma pergunta, se aparecer uma pessoa ali no meu consultório, um cliente ou um paciente, e eu enchê-lo de perguntas, trouxer uma fofoqueira, por exemplo, uma mulher muito curiosa, um homem muito curiando, né, pensando em português, eles não vão resolver. Então, é uma pergunta que nunca foi feita. Lembrei de um cliente, por exemplo, que foi com uma baita insônia para o consultório. E por que você tem insônia? Porque eu estou trabalhando demais. E por que você está trabalhando demais? Para pagar as contas. A pergunta certa sempre foi assim? Como é que é? Como é que você se sente? Até o momento que ele fala, eu sinto um grande orgulho de trabalhar. Pelo menos eu não sou vagabundo, que nem tal pessoa da minha família. Opa! Então eu tenho ali um complexo psicológico conduzindo esse ego. Não é uma condução pelo self. Isso azedou. Né? O medo de, ai meu Deus, parece com a história da outra garota, eu vou trabalhar demais. Acho que essa é uma questão de paulistanos, das pessoas das grandes cidades. Eu preciso o tempo inteiro provar que eu estou bem, que eu comprei esse carro novo, que eu comprei essa casa, que eu comprei isso, que eu não sou vagabundo, que eu não sei o quê. E não tem esse tempo do queijo. Então, essa pergunta certa é a curiosidade. Né? Você, por exemplo, se você que não me conhece, me encontrasse, você não ia perguntar qual é meu nome, porque você viu escrito ali, Alex Rocha. Agora, se você perguntasse qual é meu time de futebol, minha maior vergonha, qual é o vinho que eu mais gosto para acompanhar o queijo, né? Se você não sabe, você pergunta. Se eu pressuponho que eu sei, eu não pergunto. Né? Se uma pessoa chega no consultório e fala, eu tenho depressão, eu falo, sim, você tem depressão, eu sei, eu vi no Código Internacional de Doenças, no DSM-5, eu sei o que é depressão. Eu posso até fazer uma variação, qual depressão que você está falando? A do tipo 1, 2, 3 ou 4? Né? Mas se eu perguntar, como é que é a sua depressão?
pessoa pode até perguntar, mas você não sabe o que é depressão? Depressão. Não, a sua eu não sei qual é. Eu estou individualizando, é artesanal. A minha depressão é assim, os sintomas são esses. E sempre foram assim os seus sintomas? Desde quando? Eles já mudaram? Antes era outro sintoma? Tem algo que você faça que pode mudar esse sintoma? Perguntas mais malucas ainda. Se esse sintoma fosse uma pessoa, como é que você imagina que ele seria? Se esse sintoma falasse, o que ele diria? O que ele falaria para você? Isso é o processo de curiosidade, é de curar da curiosidade. Vamos ver uma outra coisa, uma outra curiosidade do queijo. É o pingo. Ih, aqui não entrou o vídeo. Bom, então eu vou editar. Bactéria que é desenvolvida, ela é da região, essa bactéria que dá esse sabor, dá essa qualidade do queijo. O queijo fica mais firme, né? E sem o pingo ele não firma, né? Sem o pingo. Agora com o pingo ele fica firme, o queijo, né? Aí fica ótimo. Então, quando não põe o pingo, o leite fica assim, com a helada fica molinha. E quando você põe assim, logo dissolve e fica, a gente vai dar o ponto do queijo. Fica mais duro. Se você não pôr o pingo, ele abre, o queijo abre. Nunca deixou de pôr o pingo. Ele está passando para a produção seguinte, nada mais, nada menos do que aquilo que ele deixou na produção passada, de ontem. Então, o que faz? Sempre nós estamos usando, no dia a dia, nós estamos usando o pingo. E quando o queijo dá problema... Então, a gente tem aí os mestres queijeiros falando que, além do leite, além do coalho, do coagulador que eu coloco ali, eu tenho que pôr um pouco do soro do queijo do dia anterior. Ali, naquele queijo do dia anterior, tem bactérias que vão trabalhar dentro desse leite, fazendo essa mudança. Então, quando eu pego um queijo desse aqui, por exemplo, dentro dele tem uma bactéria que estava dentro do queijo que foi feito no dia anterior a ele. E o queijo que foi feito no dia anterior, por sua vez, ele tem uma bactéria do dia anterior. Então, a gente está falando que em cada indivíduo tem um pouco da sua antecedência, da sua ancestralidade. E aí a gente pode falar de características que são culturais, de características que são do humano, características que são ancestrais. Por isso a gente pode falar de alquimia, a gente pode falar de mitos que tem a ver com o indivíduo. Olha o Jung falando assim, exatamente como o corpo humano representa um verdadeiro museu de órgãos, cada qual com sua longa evolução histórica, da mesma forma deveríamos esperar encontrar também na mente uma organização análoga. Nossa mente jamais poderia ser um produto sem história, em situação oposta ao corpo, no qual a história existe. Então aí eu tenho questões que são da minha família, e isso vão envolver com os meus complexos psicológicos, que me fazem bem ou mal, e as duas coisas, às vezes, e vou ter questões que são dos meus antepassados, e coisas que são da raça humana, coisas que vieram na forma. Quando Jung usa a ideia arquétipo, né, tipo, tem a ver com isso, né, forma, a prensagem daquele jeito. Então, quando a gente está falando de queijo, e também tem isso. Então, essa é uma curiosidade do pingo, que vai aparecer na análise, vai aparecer na psicoterapia, e aparece na história de cada indivíduo. A ancestralidade. Não é um indivíduo isolado da sua história. Por isso, a história do indivíduo está na história da família. Está na história da família macro. Está na história da raça. Está na história do tipo humano. Essa é uma curiosidade do queijo dos humanos. Aqui tem uma outra curiosidade. No trabalho do queijo, é comum a gente ter homens trabalhando mais para fora, mulheres trabalhando mais dentro. Não é uma regra geral, e isso muda cada vez mais. Mas ainda temos isso aqui, por exemplo, no queijo artesanal, e não é só Brasil, pelo que eu andei lendo pela internet, em vários lugares. Coloquei a foto aí da família do seu João, a dona Ana, o Lucas e a Joyce, que me recebem sempre tão bem lá no sítio deles, na pousada deles, e vão ensinando como é que funciona o queijo e tal. Tem essa coisa dessa energia yang que vai, como diria o caipira, sai para fora, né? Sai, e vai lá buscar informação, vai lá para o exterior,
vai lá para adaptação social, tem a ver com chifre, carrapato, capim, ração, foice, esterco, sol, ordenha, leite cru, não pasteurizado. Normalmente ele é feito aí pelos homens do sítio. Esse leite vem, entra respeitosamente num temenos, num ambiente sagrado, entra na cozinha. Ali não pode ter outra contaminação. Ali tem máscara, touca, limpeza, água, sal. Estamos falando desse aspecto da psicoterapia, do sujeito adaptado e as fantasias, as imaginações, essa parte. Então, o pessoal tem hemisférios cerebrais, né? Direito ou esquerdo, essa parte que é adaptada, que tem palavra, e uma parte que só tem imagem, uma parte que é abstrata. Mas isso seria um outro papo, deixa isso para um outro queijo. Mas essas duas energias, e o Jung vai falando disso, da ânima e do ânimos, que vão fazendo essa coligação com algo mais para dentro. É um entrar para dentro, falando de um jeito pleonástico. E aí a gente pode pensar nisso, de cura como o ego conseguindo ouvir o self. O self conseguindo se sentir ouvido, sem precisar causar um estranhamento, sem precisar causar um sintoma. É esse trabalho do queijo que eu acho parecido com o trabalho de psicoterapia. Nisso tem uma lembrança agora que eu vi, vou mostrar um pedacinho de um vídeo para vocês, de algo que eu não vi há muito tempo, eu vi na minha infância, na zona rural, e agora, Jung também deve ter convivido com esse tipo. É um banco, mas é um banco amarrado na anca, um banco amarrado na bunda, é um banco de uma perna só, que não é um banco para relaxar. É um banco onde ele está coadunado, ele está coligado com as duas pernas do retireiro, aquele que tira o leite, com um descanso. Então, eu estou falando de um certo descanso, um descanso precário. Vamos ouvir, então, aqui. Vamos ver uma cena de um banco de retireiro. Viram? Um banco de uma perna só. É um banco que não funciona para a gente descansar e relaxar. É um banco que serve só para um leve descanso para a coluna. Porque cada vez que o retireiro levanta, senta, agacha, levanta, senta, agacha, isso vai desgastando, vai ficar com uma artrite bem pior que a minha. Mas a gente está pensando de um certo descanso, um ponto de apoio temporário. E essa é a expressão que eu queria usar para a psicoterapia. É um ponto de apoio temporário. Então, se meu cliente chega hoje, eu sei da história dele, eu lembro, eu posso ter feito anotações, mas eu preciso ouvir o que está acontecendo naquele momento, naquela hora. Eu não preciso dizer para ele, olha, como você vinha falando semana passada, vamos continuar assim. A mente não é linear. Então a gente tem esse pequeno descanso, né, para sentir, eu sei a história, meu ego está aqui, mas eu vou ouvir algo que é maior do que o ego desse sujeito. O que será que os sonhos dele estão falando? Será que os sonhos dessa semana são diferentes dos sonhos da semana passada? Será que a minha contra-transferência, o meu sentimento que eu tenho por esse sujeito, está mudando, está igual? Então eu estou falando desse descanso temporário. Então é essa atenção que o terapeuta tem de ouvir. Eu não posso, isso eu já sei, eu já conheço, já atendi outra pessoa com depressão, já atendi outra pessoa com esse mesmo sintoma. Aquilo é só uma referência, é só uma das pernas. Essa foi uma lembrança que me emocionou. Eu não lembrava mais desse banco de uma perna só. Um banco de saci, esse espírito do saci que tem uma perna só, que eu preciso ficar atento, mas também não fico ansioso. Tenho contato com o chão, mas é um leve contato com o chão. É um contato que me permite flexibilizar. Tem um terapeuta que é flexível, que é um queijo maleável. Então é um pouco disso que eu queria trazer para vocês, um pouco do encontro de Jung, um possível encontro, um imaginário, um maluco encontro de Jung com a culinária, especialmente com o queijo artesanal, com o queijo curado, com o queijo meia cura, o queijo que está em processo de cura. A gente não tem uma pessoa individuada, né? Talvez até tenha, mas a gente não usa essa expressão. A gente usa a ideia de processo. Então eu falo de processo de individuação. Ela conversa com a ideia de nirvana, mas não é um lugar onde eu cheguei aqui, pronto, já estou individuado.
É um sujeito que está o tempo inteiro amadurecendo, é um sujeito vivo, que vai conversando com as suas bactérias internas e vai tendo esse tempo de maturação, sabe quanto tempo de exposição ao sol, quanto tempo não, quanto tempo de exposição ao vento. E assim que eu queria terminar essa conversa com vocês hoje, né, oferecendo para vocês um brinde, né? Um brinde seria de um vinho, cheese, né? No queijo eu não sei como brindar com um queijo, né? Mas experimentando esse sabor que é vivo, com bactérias que estão aqui, que vão conversar comigo como consumidor. E eu queria dizer para quem não tem um queijo aí, acesso a um queijo, nesse momento, ou no seu país, ou na sua cidade, ou no seu supermercado, um queijo desse artesanal, talvez não seja ali no seu supermercado. Por isso eu quero dizer de algo que é maior que o queijo. E aí vou usar uma poetisa daqui do Brasil e uma poetisa de Minas Gerais, Adélia Prado. Adélia Prado fala que tem coisas maiores do que o queijo. Se em português a gente tem uma expressão que é o sujeito tinha a faca e o queijo na mão, por que essa pessoa não se desenvolve? Por que essa pessoa não amadurece? Por que essa pessoa não cura? Adélia Prado traz essa ideia. Não quero a faca, nem o queijo. Quero a fome. É isso aí, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Então, bom apetite para vocês. Até uma próxima. Tchau, tchau.